tarde, senhoras e senhores. Hoje eu quero apresentar para você uma matéria diferente, uma reportagem da prestigiosa revista estadunidense The New Yorker, que nasceu em 1925, em fevereiro de 1925, em Nova York. A revista tem o nome de O Nova Iorquino e ela ficou famosa por sua excelente equipe de reportagem, de apuração jornalística. Dedica-se a crônicas, a reportagens investigativas, inclusive, e tem um dos cadernos de cultura mais cultuados da ultracosmopolita Nova York. E a edição desta semana, desta revista, que tem 47 edições por ano, aborda a cruzada de Alexandre de Moraes contra Jair Bolsonaro, Donald Trump e Elon Musk. Não é pouca coisa, é uma matéria um pouco longa, mas você pode ouvir como um podcast muito interessante sobre um lado diferente da América que cultua a cultura, que privilegia os valores republicanos, democráticos e que está nessa luta contra a extrema-direita mundial. Vamos acompanhar a matéria de capa da última edição que saiu no último dia 7 de abril da The New Yorker. The New Yorker, the Brazilian judge taking on the digital far right. The New Yorker aborda a cruzada do juiz brasileiro que enfrenta a extrema-direita digital. Os esforços de Alexandre de Moraes para combater o extremismo online o colocaram contra Jair Bolsonaro, Elon Musk e Donald Trump, por Jim Lee Anderson, em 7 de abril de 2025. Se Goebbels estivesse vivo e tivesse acesso a X, estaríamos condenados, disse Moraes. Os nazistas teriam conquistado o mundo. Fotografia de Fábio Setti para The New Yorker. Supremo Tribunal Federal. Um prédio largo, baixo, com fachada de vidro e colunas inclinadas. Fica perto do Legislativo Nacional e do Palácio Presidencial, em uma vasta extensão pavimentada conhecida como Praça dos Três Poderes. É um lugar tão público quanto você pode encontrar em Brasília. Ainda assim, poucas pessoas parecem ter notado quando, em 13 de novembro de 2024, um homem de meia idade, vestido como coringa, estacionou perto do tribunal, andou alguns passos para longe e detonou um dispositivo explosivo improvisado dentro de seu carro, acendendo a uma bola de fogo que subiu acima do pavimento. Ele foi até a frente do tribunal, onde uma escultura da justiça vendada estava sentada segurando uma espada no colo. O homem enfiou a mão em uma mochila, tirou um pano e jogou na estátua, aparentemente com a intenção de incendiá-la. Então, quando os seguranças se aproximaram, ele atirou mais 2 bombas no prédio e abriu sua jaqueta para mostrar que estava usando um colete suicida. Enquanto os guardas observavam, ele se deitou na frente de Justice e desencadeou outra explosão que ecoou pela praça, matando o homem, mas deixando a estátua ilesa. O homem-bomba era Francisco Vanderlei Luiz, um chaveiro de 59 anos de uma pequena cidade no sul do Brasil. Quando uma equipe de busca da polícia localizou o apartamento onde ele estava hospedado, enviaram um robô controlado remotamente, primeiro. Uma precaução sábia, como se viu. Vanderlei havia equipado um armário com outro dispositivo explosivo, que explodiu quando o robô se aproximou. Na atmosfera política febril do Brasil, o suicídio político de Vanderlei inevitavelmente teve implicações partidárias. Investigadores descobriram que ele já havia concorrido sem sucesso para o Conselho Municipal como membro do partido dominado pelo ex-presidente de direita Jair Bolsonaro. Por vários anos, Bolsonaro se envolveu em uma disputa feroz com o Supremo Tribunal Federal.
e particularmente com Alexandre de Moraes, um jurista combativo que às vezes é descrito como o segundo homem mais poderoso do Brasil. Depois que Bolsonaro assumiu o cargo, em 2019, Moraes liderou uma série cada vez maior de investigações sobre ele e sua família. À medida que os apoiadores de Bolsonaro formavam milícias digitais que inundavam a internet com desinformação, alegando que oponentes políticos eram pedófilos, espalhando mentiras descaradas sobre suas políticas, inventando conspirações, Moraes lutou para forçá-los a ficarem offline. Com poderes especiais concedidos pelo Judiciário, ele suspendeu contas pertencentes a legisladores, magnatas empresariais e comentaristas políticos por postagens que ele descreveu como prejudiciais à democracia brasileira. Seus detratores o chamaram de tirano e autoritário, alegando que estava violando seus direitos. No outono de 2022, Bolsonaro concorreu à reeleição contra Luiz Inácio Lula da Silva, um veterano político que tem sido o esteio da esquerda brasileira por décadas. Bolsonaro insistiu durante toda a campanha, sem evidências, que falhas de segurança nas máquinas de votação tornaram possível roubar a eleição. Em um ponto, ele alertou: se necessário, iremos à guerra. Depois que Lula assumiu o cargo, uma multidão de cerca de 4.000 apoiadores de Bolsonaro se reuniu na mesma praça onde Vanderlei mais tarde se explodiu. Em um espasmo de raiva, eles destruíram a Suprema Corte, o Legislativo e o Palácio Presidencial, uma reprise estranha do ataque ao Capitólio dos Estados Unidos 2 anos antes. Bolsonaro negou qualquer envolvimento e seus apoiadores protestaram que ele nem estava no Brasil na época. Mas, para os investigadores, até mesmo sua ausência na posse de Lula na semana anterior parecia suspeita. Em vez de observar o costume de entregar a faixa do cargo ao novo presidente, Bolsonaro voou para a Flórida, onde permaneceu por 3 meses aparentemente sem rumo, vagando pelos shoppings de Orlando e tirando selfies com expatriados brasileiros. Por fim, Bolsonaro retornou ao Brasil e, em junho de 2023, foi considerado culpado de abuso de poder político e uso indevido de canais de comunicação para semear desconfiança no sistema eleitoral. Não crimes passíveis de prisão, mas aqueles que o impediriam de exercer o cargo novamente por 8 anos. Seus seguidores reclamaram que ele foi vítima de uma campanha de lawfare e Elon Musk assumiu a causa. No X, Musk atacou repetidamente Moraes, referindo-se a ele como um ditador maligno fazendo cosplay de juiz e pedindo o seu impeachment. Em comícios, os apoiadores de Bolsonaro agitavam faixas com a imagem de Musk e gritavam: "Obrigado, Elon!". Depois que Vanderlei realizou seu ataque suicida, de Moraes descreveu como uma manifestação de retórica violenta que havia permeado a internet brasileira. Ela cresceu sob o disfarce de um uso criminoso da liberdade de expressão para ofender, ameaçar, coagir, disse ele. O chefe da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, deixou claro que concordava. Mesmo que a ação visível seja individual, nunca há apenas uma pessoa por trás dessa ação, disse ele. É sempre um grupo, ideias de um grupo, extremismo, radicalismo. Ambos sugeriram que o Brasil estava envolvido em uma guerra sobre quem detinha o poder de determinar a realidade política. De um lado estavam de Moraes e seus aliados. Do outro, uma coalizão internacional de influenciadores de direita, incluindo Bolsonaro, Musk e, cada vez mais, o presidente Donald Trump. De Moraes raramente fala com jornalistas, mas concordou em se encontrar comigo, repórter da New Yorker, para falar sobre o que ele chama de o novo populismo digital extremista. A primeira entrevista ocorreu 6 semanas antes do ataque de Vanderlei no escritório de Moraes. Um espaço arejado com uma parede de janelas que dão para o Lago Paranoá.
Desde a primavera, ele vinha entrando em conflito com Musk sobre contas de mídia social que, segundo Moraes, espalhavam discurso de ódio e propaganda maliciosa. Quando Moraes pediu a remoção delas, X recusou. Quando ele impôs multas, elas não foram pagas e, eventualmente, ele congelou contas bancárias pertencentes à X e à Starlink, a rede de satélites de Musk. Em agosto, Moraes aumentou as penalidades financeiras e implementou uma proibição nacional à X. Musk contornou brevemente a proibição por meio da Starlink, que fornece serviço de internet para muitos brasileiros, mas ele estava evidentemente abalado. Seus representantes logo concordaram com as ordens de Moraes, incluindo a retirada das contas ofensivas e o pagamento das multas. Moraes arrecadou 5 milhões de dólares e suspendeu a proibição. Ainda assim, ele sabia que a batalha com as Big Techs não havia acabado. Em sua visão, a luta pela internet começou há uma década e meia. A extrema-direita percebeu, durante a Primavera Árabe, que as mídias sociais poderiam mobilizar pessoas sem intermediários, disse Moraes. No início, continuou, os algoritmos eram refinados para fins econômicos para cativar consumidores. Então, as pessoas perceberam o quão fácil era redirecionar isso para o poder político. Ele lançou as mídias sociais como uma força definidora do nosso tempo. Se Goebbels, o ministro da propaganda de Hitler, estivesse vivo e tivesse acesso ao X, estaríamos condenados, disse ele. Os nazistas teriam conquistado o mundo. De Moraes me disse que o Brasil ofereceu um campo de teste significativo para esforços de afirmação de poder político por meio da internet. Os brasileiros são particularmente ativos online. Eles estão entre os maiores usuários do X e do WhatsApp no mundo. E, diferentemente de outros países, o judiciário administra eleições. A extrema-direita quer tomar o poder, não dizendo que se opõe à democracia, porque isso não ganharia apoio público, mas alegando que as instituições democráticas são fraudadas, disse de Moraes. É um populismo altamente estruturado e altamente inteligente. Infelizmente, no Brasil e nos Estados Unidos, ainda não aprendemos a revidar. Os brasileiros costumam se referir a de Moraes como Xandão ou Big Alex, mas ele não é especialmente alto. Ele é, no entanto, notavelmente em forma. Corre, levanta peso e treina com um parceiro de Muay Thai várias vezes por semana. Aos 56 anos, tem a cabeça raspada e um rosto que parece feito para interrogatório, com uma sobrancelha grossa, maçãs do rosto pontiagudas e um queixo saliente. Ele olha fixamente, sem parecer se importar se está sendo rude. Em nosso primeiro encontro, de Moraes lembrou que Musk o descreveu como um cruzamento entre Voldemort e um Sith, isto é, entre o vilão careca de Harry Potter e um vilão careca de Star Wars. Ele misturou os dois e disse que sou eu, de Moraes me disse e riu. Para ser honesto, acho isso engraçado. Ele pareceu ofendido, no entanto, pela recusa de Musk em obedecer às suas ordens. Como todas as outras empresas, esta deve cumprir a lei brasileira. Quem intensificou a desobediência foi a empresa sob comando direto do seu maior acionista. E naquele momento, Musk se tornou pessoalmente responsável também, disse de Moraes. Em conversa, de Moraes frequentemente oscila entre piadas e afirmações legais bruscas. Ele cresceu em São Paulo, em uma família de classe média. Seu pai era um empresário e sua mãe era uma professora. Quando jovem, ele cursou a Faculdade de Direito na Universidade de São Paulo, um campo de treinamento para a classe política brasileira que, ao longo dos séculos, educou um terço dos presidentes do país. De Moraes era ambicioso, ascendeu rapidamente. Aos 20 e tantos anos, ele se tornou um promotor e escreveu um livro best-seller sobre direito constitucional. Em seus 30 e 40 anos, ele ocupou uma série de cargos governamentais em São Paulo, como secretário de Transportes da cidade e como secretário de Justiça do Estado,
e, eventualmente, seu chefe de segurança pública, essencialmente o comissário de polícia. Na época, ninguém o teria acusado de simpatias de esquerda. Ele era um defensor da lei e da ordem que professava tolerância zero para o crime. Os países mais desenvolvidos são aqueles onde as pessoas respeitam as leis, onde as pessoas sabem que se quebrarem a lei haverá consequências, ele me disse. Ele, Moraes. Moraes comandou uma vasta força de mais de 100 mil oficiais e às vezes enviou homens uniformizados e veículos blindados para dispersar protestos. Naquela época, como agora, de Moraes tendia a ignorar críticas. Para ser honesto, sempre fui controverso, ele disse. No entanto, há momentos em sua carreira que parecem inquestionáveis até mesmo para seus apoiadores. Um deles foi seu salto para a política nacional. Em 2016, a presidente Dilma Rousseff, uma protegida de Lula, foi impedida por um grupo de legisladores de direita que incluía Bolsonaro. O vice-presidente Michel Temer assumiu, mas seu mandato foi ofuscado por um escândalo em potencial. Um chantagista havia hackeado o telefone de sua esposa e ameaçado divulgar fotos comprometedoras dela. A história foi feita para os tabloides. Temer tinha 75 anos e sua esposa, uma ex-rainha da beleza, tinha 32. Quando Temer explicou sua situação, de Moraes rapidamente reuniu uma equipe de investigadores para rastrear o chantagista e prendê-lo. Como se em gratidão, Temer o nomeou ministro da Justiça do Brasil. No cargo, de Moraes tinha um talento performático que pouco fez para acalmar seus detratores. Um vídeo da época o mostra caminhando por um campo de maconha ilegal, cortando as plantas com um facão. Quando me tornei ministro da Justiça, toda a esquerda me chamou de golpista, ele me disse, dando de ombros. Eles me odiavam. Agora, a extrema-direita me odeia. Um meme popular de mídia social brinca com a mudança em sua imagem pública. Ele mostra a filmagem dele cortando campo de maconha, mas, ao contrário, de modo que seu facão parece fazer as plantas brotarem do chão. De Moraes era o ministro da Justiça há menos de um ano, quando uma vaga se abriu na Suprema Corte e Temer o nomeou juiz. A Corte tem 11 membros, cada um servindo até os 75 anos, e eles exercem um poder extraordinário. Quando se trata da extensão da autoridade da Suprema Corte, não temos limites claros, me disse Felipe Recondo, um jornalista brasileiro que escreveu vários livros sobre a Corte. Eles discutem tudo o que é importante, de impostos a questões raciais e aborto. Ao contrário dos Estados Unidos, muitos casos consequentes vão diretamente para a Corte sem precisar passar por apelações. De Moraes esperava atrair controvérsia novamente. Talvez ele até tenha escolhido e acolhido isso. Mas ele disse, nem meus colegas nem eu poderíamos ter previsto que a democracia brasileira estaria em risco. Ela atingiu um nível inimaginável. Antes de Bolsonaro entrar na eleição presidencial de 2018, poucos observadores políticos o levaram a sério. Depois de se aposentar do Exército, tendo subido não mais que capitão, ele passou décadas como deputado, onde se distinguiu principalmente por seu vitríolo. Certa vez ele descreveu uma oponente política como feia demais para ser estuprada. Outra vez ele disse que preferia ter um filho morto do que um gay. Talvez o mais alarmante seja que ele era abertamente nostálgico pela brutal ditadura militar que governou o Brasil, de 1964 a 1985. Esse regime começou com um golpe que derrubou o presidente de esquerda João Goulart. Foi apoiado pela administração Lyndon Johnson durante uma era sombria de apoio dos Estados Unidos às ditaduras latino-americanas que pretendiam combater o comunismo. O do Brasil era particularmente zeloso. Em 21 anos, dezenas de milhares de cidadãos foram detidos e torturados. Mais de 200 foram mortos e outros 200 desapareceram. Em março, um painel foi colocado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo para comemorar o 40º aniversário da restauração da democracia no Brasil. De Moraes dá um curso semanal na faculdade que ocupa um edifício neoclássico no centro dilapidado da cidade. Havia meia dúzia de palestrantes, quase todas mulheres, incluindo uma historiadora
e 2 professores de direito. Enquanto uma plateia de cerca de 500 pessoas ouvia atentamente, elas relembraram seus próprios esforços juvenis para restaurar a democracia e insistiram na importância de preservá-la. Carmen Lúcia Antunes Rocha, única juíza do Supremo Tribunal Federal do país, relacionou a luta contra o regime com o atual conflito sobre as mídias sociais. Ser livre é ser desamarrado, é ir além das condições de opressão que marcaram nosso passado, disse ela. Em vez de máquinas serem submetidas a humanos, humanos estão se tornando submetidos a máquinas. E isso traz novas formas de tirania. Corremos o risco de sermos acorrentados por algoritmos, por sistemas que sabem muito bem a quem servem. O último orador foi Marcelo Rubens Paiva, um escritor proeminente cujo pai estava entre as vítimas do regime. Em 1971, Rubens Paiva, um engenheiro civil e político de 41 anos, foi sequestrado de sua casa no Rio de Janeiro e torturado até a morte, deixando sua família desolada. Marcelo, um de seus 5 filhos, contou a história em seu livro de memórias, I'm Still Here, Ainda Estou Aqui, que inspirou o vencedor do Oscar deste ano de melhor filme internacional. Os homens que sequestraram Paiva foram indiciados por promotores federais em 2014, mas eles foram protegidos por uma lei de anistia aprovada quando o regime estava chegando ao fim, o que efetivamente impediu o país de lidar com a selvageria do governo militar. Quando Paiva falou contra a anistia no evento, ele recebeu uma ovação de pé. É a lei que minha mãe lutou por décadas para derrubar, não por vingança, mas por justiça, ele disse. E até hoje estamos lutando pela verdade. Parte do que chocou as pessoas sobre a candidatura de Bolsonaro foi que ele não apenas se recusou a repudiar o regime militar, ele pediu que ele retornasse e terminasse de refazer a sociedade brasileira. Se algumas pessoas inocentes morrem, tudo bem, disse Bolsonaro. A referência por Paiva parecia incomodá-lo particularmente. Quando uma estátua foi erguida em memória de Rubens Paiva, Bolsonaro cuspiu nela, o tipo de provocação que eventualmente o tornaria uma estrela nas mídias sociais. A maior vantagem de Bolsonaro na eleição de 2018, além de seu dom para a trollagem, foi que Lula não conseguiu concorrer. Ele havia sido preso por acusações de corrupção que foram posteriormente revertidas. Bolsonaro venceu por ampla margem e assumiu o cargo prometendo ser um defensor da liberdade. 2 de seus filhos também ganharam cadeiras na legislatura, mas houve dúvidas desde o início sobre como a desinformação online havia distorcido os resultados. Na preparação para a eleição, a internet brasileira foi preenchida com um volume incrível de alegações falsas e inflamatórias. As pessoas passaram imagens que supostamente mostravam caixas de cédulas ilícitas na caçamba de um caminhão, ou um político de esquerda posando com Fidel Castro. Uma análise da agência Lupa, uma importante organização brasileira de checagem de fatos, descobriu que apenas 4 das 50 imagens mais compartilhadas eram legítimas. Muitas das falsidades mais escandalosas foram direcionadas ao oponente de Bolsonaro, Fernando Haddad. Um meme mostrou um cheque de milhões de dólares supostamente pago a Haddad por uma gangue criminosa. Outro, particularmente difundido, alegou que ele estava distribuindo mamadeiras em formato de pênis em escolas primárias, como parte de um kit gay. Um estudo publicado mais tarde descobriu que quase 84% dos eleitores de Bolsonaro acreditavam nisso. Aqueles que chamavam atenção para a desinformação se tornavam alvos. A agência Lupa registrava até 56 mil ameaças por mês. Entre os maiores antagonistas dos bolsonaristas estava Patrícia Campos Melo, repórter do principal jornal do Brasil, a Folha de São Paulo. Campos Melo, agora com 51 anos, passou décadas cobrindo grandes eventos no Brasil e ao redor do mundo, incluindo as guerras no Iraque, Afeganistão, Líbia e Síria. Quando entrei em contato para perguntar sobre suas reportagens sobre Bolsonaro, ela respondeu de um acampamento na linha de frente no leste da Ucrânia. Durante a campanha de Bolsonaro, a imprensa brasileira começou a relatar como um grupo de seus assessores próximos, incluindo seu filho Carlos, estabeleceu o que eles chamaram de gabinete do ódio, que gerou propaganda online
e a disseminou por meio de uma rede de apoiadores e boots. Carlos e outros associados negaram isso. Campos Melo divulgou uma série de histórias sobre empresários que estavam financiando uma torrente de mensagens do WhatsApp que denegriam Haddad. Eles estavam contratando agências de marketing que ofereciam linhas de montagem de desinformação, ele me disse. Eles tinham dezenas de pessoas dentro de salas enviando milhares de mensagens para bancos de dados de eleitores que compraram no mercado cinza. Campos Melo obteve provas contundentes de como as empresas operavam, incluindo fotos, mensagens e depoimentos de ex-funcionários. Quando as histórias foram publicadas, ela me disse: os trolls do Bolsonaro enlouqueceram. Eles espalharam alegações de que ela havia sido multada pelo Supremo Tribunal Federal por espalhar informações falsas e que a história havia sido paga pelo partido de Lula e que ela era comunista. Estranhos ligaram para seu telefone gritando insultos e avisando que a atacariam. Então eles começaram a enviar mensagens ameaçando meu filho, que tinha 6 anos na época, ela lembrou. As pessoas gritaram comigo na rua e hackearam meu telefone. Ela cancelou aparições públicas e o jornal contratou um guarda-costas para ela. Mas ela publicou mais histórias mostrando como a operação de mídia social de Bolsonaro obteve acesso a bancos de dados de eleitores e contratou agências estrangeiras para promover falsidades online. Bolsonaro processou por difamação. O processo fracassou, mas a campanha de intimidação só se tornou mais intensa. Em fevereiro de 2020, Campos Melo tinha acabado de retornar da cobertura da visita de Bolsonaro ao primeiro-ministro indiano, quando o Legislativo brasileiro convocou uma audiência sobre desinformação na campanha eleitoral. Na audiência, uma de suas fontes testemunhou, mas com representação de um advogado com ligações ao partido de extrema-direita do vice-presidente Bolsonaro. Para seu espanto, a fonte alegou que havia oferecido sexo em troca de informações. Seu depoimento também incluiu fotos da operação de mídia social que inadvertidamente confirmou sua reportagem. Mas esse fato foi rapidamente ofuscado. Logo após a audiência, o filho de Bolsonaro, Eduardo, fez um discurso no plenário do Legislativo acusando-a de seduzir fontes para encurralar seu pai. Foi o fim do mundo, disse Patrícia de Campos Melo. Os apoiadores de Bolsonaro na legislatura e na internet a chamaram de prostituta. A pior invectiva foi alimentada por um influenciador chamado Alan dos Santos, ela disse. Ele postou coisas pornográficas sobre mim, me marcou e pediu que seus apoiadores fizessem memes. Trolls criaram imagens pornográficas falsas dela e alguns ameaçaram estupro. Poucos dias após a audiência, Bolsonaro disse a um grupo de apoiadores que Campos Melo queria obter o furo a qualquer preço. Em português, a palavra furo também significa anos. Depois disso, os memes e ameaças de estupro começaram a se referir ao sexo anal. Finalmente, Campos Melo decidiu processar Bolsonaro e um grupo de seus apoiadores, incluindo Eduardo Bolsonaro e Alan dos Santos. Ela também publicou gravações das entrevistas com sua fonte para demonstrar que não havia sexo envolvido. Enquanto isso, o Partido dos Trabalhadores de Lula entrou com uma ação com base em suas reportagens que argumentava que as manipulações online de Bolsonaro desqualificaram sua candidatura. O caso finalmente chegou a Moraes e seus colegas juízes, que decidiram unanimemente contra a anulação da eleição, embora Moraes tenha alertado que tais práticas poderiam ser desqualificadoras no futuro. A justiça é cega, mas não é tola, disse ele. Com o tempo, Campos Melo foi amplamente inocentada. O WhatsApp reconheceu o uso irregular de sua plataforma durante a eleição e prometeu tomar medidas legais contra as agências de marketing envolvidas. Novas leis foram aprovadas para proibir mensagens em massa em nome dos candidatos. E todos os homens que Campos Melo acusou de caluniá-la foram considerados culpados. Até agora, Alan dos Santos perdeu o processo e me deve dinheiro, mas ele está atualmente escondido nos Estados Unidos. Ela me disse: Eduardo Bolsonaro perdeu em vários tribunais e agora está apelando para o Supremo Tribunal Federal
dizendo que tem imunidade parlamentar, mas a imunidade para sugerir que jornalistas são, basicamente, prostitutas. O direito à liberdade de expressão é garantido pela lei brasileira, mas é menos absoluto do que nos Estados Unidos. Como observa de Moraes, a Constituição do país, ratificada em 1988 após uma história de golpes e a recente ditadura militar, foi projetada em parte para resistir a movimentos antidemocráticos. O discurso racista é proibido, assim como crimes contra o Estado democrático de direito, como espalhar falsidades sobre o sistema eleitoral e crimes como a honra, contra a honra, como alegar que seus oponentes estão estuprando crianças. Entre as mensagens espalhadas pelo gabinete do ódio de Bolsonaro estavam acusações insistentes de que o Supremo Tribunal Federal era ilegítimo. Em pouco tempo, ameaças começaram a circular online sobre sequestro ou assassinato de juízes. Normalmente, o gabinete do procurador-geral investigaria tais ameaças, mas aparentemente nunca o fez. Então, o Supremo Tribunal Federal, invocando um estatuto que autorizava a investigar qualquer violação da lei criminal dentro das dependências do tribunal, abriu seu próprio inquérito, essencialmente se tornando vítima, promotor e juiz. De Moraes foi encarregado do esforço. Ele tinha experiência em trabalho policial e, diferentemente da maioria dos outros juízes, era adepto de manobras políticas. Como Recondo apontou, ele também era extraordinariamente tenaz. Se você der a ele uma missão, ele a perseguirá até o fim, disse ele. E, para ele, este caso foi como sangue na frente de um tubarão. Bolsonaro já estava cercado de escândalos. Seu filho Flávio foi descoberto pagando um salário à esposa e à mãe de um policial foragido que era procurado por comandar uma operação de assassinato de aluguel. Havia dúvidas sobre as propriedades imobiliárias da família, que incluíam cerca de 50 propriedades ao redor do Rio, compradas implausivelmente com o dinheiro do governo de Bolsonaro. De Moraes começou a investigar e disse Recondo, ele nunca parou de verdade. Bolsonaro continuou cometendo crimes e então Xandão continuou liderando novas investigações. Durante a pandemia da Covid-19, Bolsonaro descartou o perigo, mesmo com o país sofrendo um dos maiores números de mortes do mundo, quando o Ministério da Saúde parou de publicar estatísticas diárias sobre a disseminação da doença. Moraes ordenou que começasse a divulgar os dados em 48 horas. Eventualmente, manifestantes começaram a se reunir do lado de fora do Supremo Tribunal Federal, irritados com as investigações sobre Bolsonaro e com as restrições da pandemia. Bolsonaro às vezes aparecia, em uma ocasião ele entrou na multidão em um cavalo, dando um alegre sinal de positivo, em outra ele sobrevoou em um helicóptero militar, acenando da janela. Os manifestantes insistiram que ele estava lutando pela liberdade, o que frustrou Moraes. A extrema-direita manipulou com sucesso essas palavras para fazer as pessoas acreditarem que elas são os verdadeiros defensores da democracia, ele me disse, o Moraes, em um feito impressionante de lavagem cerebral. Às vezes, porém, as investigações de Moraes forçaram os limites de sua autoridade. Ele bloqueou mais de 100 contas de mídia social sem fornecer explicações à plataforma. Depois de banir o X, ele impôs uma multa de quase $9 mil por dia a qualquer um que acessasse a plataforma por meio de uma VPN. Em um caso controverso, 8 empresários estavam reclamando do governo em um grupo de WhatsApp e um deles escreveu: "Prefiro um golpe ao retorno do Partido dos Trabalhadores." Moraes teve suas casas revistadas e suas contas bancárias congeladas. 2 homens ainda estão sob investigação, mas os casos contra os outros 6 foram abandonados por falta de evidências. Rafael Maffei, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, disse que a decisão estava no fio da navalha da legalidade. No entanto, os juízes tinham motivos para a preocupação.
Funcionário disse ao Times que extremistas foram encontrados falando sobre agredir juízes, rastrear seus movimentos e examinar a planta baixa de um prédio judicial. O tribunal ao qual Moraes se juntou não era particularmente liberal. Os juízes resistiram a aceitar a descriminalização do aborto, que é amplamente legal no Brasil. Eles decidiram tanto a favor quanto contra Lula, em casos relacionados a alegações de corrupção e sua elegibilidade para o cargo. Mas durante os anos de Bolsonaro, os juízes se uniram em apoio a Moraes. O tribunal sempre foi como um catavento, flexível, adaptável, basicamente um reflexo da maior parte da sociedade brasileira, disse Recondo. O Supremo Tribunal Federal era composto por 11 ilhas. Bolsonaro as uniu. Em junho de 2022, o Judiciário brasileiro elegeu Moraes para liderar o Tribunal Superior Eleitoral, que supervisiona as eleições gerais do país. Em sua posse, realizada em uma Câmara formalmente decorada com vários candidatos presidenciais presentes, ele estabeleceu diretrizes para a campanha. Seu discurso continha um aviso inequívoco para Bolsonaro. Liberdade de expressão não é liberdade para destruir a democracia, disse ele. Liberdade de expressão não é liberdade para espalhar ódio e preconceito. Liberdade de expressão não permite a disseminação de discurso de ódio e ideias contrárias à ordem constitucional. Bolsonaro, que havia sentado separado dos outros candidatos, franziu a testa furiosamente. Quando Moraes elogiou a integridade do sistema eleitoral, ele se recusou a aplaudir. Os esforços de Bolsonaro para desacreditar a eleição já haviam encontrado aliados no exterior. Seu filho Eduardo viajou para os Estados Unidos, onde o empresário e aliado de Trump, Mike Lindell, o ajudou a encenar uma apresentação sobre fraude eleitoral no Brasil. Steve Bannon ampliou as acusações. De Moraes disse que a direita usou táticas semelhantes em ambos os países. Nos Estados Unidos, Trump acusou a votação pelo correio de ser fraudulenta. No Brasil, Bolsonaro acusou as máquinas de votação eletrônicas de serem fraudulentas. De Moraes gosta de brincar que, se os brasileiros votassem enviando sinais de fumaça, a direita alegaria que a Justiça Eleitoral estava soprando a fumaça para fora dos trilhos. Não se trata do método de votação, disse ele. Trata-se de declarar o sistema fraudado para justificar a tomada do poder para consertar a democracia. Em uma extensão alarmante, a campanha de Bolsonaro funcionou. Relatos de desinformação na internet aumentaram mais de 16.000% em relação à eleição anterior. 3/4 dos apoiadores de Bolsonaro disseram aos pesquisadores que o resultado da votação não era confiável. Moraes correu para responder. O tribunal expandiu sua autoridade para encerrar ataques online à integridade da eleição. Ele e seus colegas juristas emitiram dezenas de decisões restringindo propaganda política, desqualificando os candidatos que se deturparam e mobilizando agentes federais para garantir a segurança no dia da eleição. Quando a polícia rodoviária parou ônibus que transportavam eleitores de redutos esquerdistas para locais de votação, ele ordenou que desistissem. Na noite da eleição, de Moraes foi à televisão para anunciar que Lula havia vencido. Para demonstrar unidade, ele reuniu altos funcionários de todo o país para apoiá-lo. Ele disse a uma multidão exultante: espero que a partir dessa eleição os ataques ao sistema eleitoral finalmente parem, os discursos delirantes, as notícias fraudulentas. No entanto, muitos brasileiros continuaram ansiosos. Em uma entrevista na época, Lula expressou preocupação de que os esforços de Bolsonaro para manter a presidência tinham apoiadores poderosos. Eu tinha visitado recentemente uma guarnição do Exército fora de São Paulo, onde centenas de legalistas, muitos deles vestindo o amarelo e o verde da bandeira brasileira, lotaram a entrada, rezando, batendo tambores e exigindo que os militares interviessem para manter Lula longe do cargo. Protestos semelhantes estavam ocorrendo em guarnições por todo o Brasil e parecia óbvio que eles tinham pelo menos a aquiescência passiva das Forças Armadas. Precisamos descobrir quem os está financiando, Lula me disse, porque isso não é espontâneo.
Os aliados de Bolsonaro rejeitaram os avisos de que os protestos se tornariam violentos. Seu filho Flávio, pegando emprestada uma tática da resposta da direita aos ataques de 6 de janeiro nos Estados Unidos, disse a um jornal brasileiro que nos Estados Unidos as pessoas acompanharam os problemas no sistema eleitoral, ficaram indignadas e fizeram o que fizeram. Não houve comando do presidente Trump e não haverá comando do presidente Bolsonaro. Mas Moraes sabia que Bolsonaro estava determinado a não desistir. Suspeitamos que algo poderia acontecer durante a posse, especialmente porque, poucos dias antes, houve uma tentativa de bomba no aeroporto de Brasília. Em 12 de dezembro, após a certificação dos resultados das eleições, manifestantes invadiram a sede da Polícia Federal. Então, estávamos preparados para garantir que nada acontecesse no dia da posse. Depois que a cerimônia transcorreu sem incidentes, as forças de segurança sentiram que a ameaça havia acabado, ele disse. Mas uma semana depois aconteceu o ataque de 8 de janeiro. Durante os tumultos, vândalos invadiram o prédio do Supremo Tribunal Federal, arrombaram o armário contendo a toga de Moraes e carregaram a porta para a multidão como um troféu. Moraes pareceu pessoalmente ofendido. Essas pessoas não civilizadas, disse ele em um discurso posterior. Veja o que eles fizeram. Ele começou a emitir mandados de prisão poucas horas após o ataque. Mais de 1.000 pessoas acabaram sendo detidas. O maior risco era a possibilidade de um efeito dominó, ele me disse. As forças policiais militares de outros estados, algumas das quais apoiavam Bolsonaro, também se rebelariam? Certos governadores apoiariam a tentativa de golpe? Ele continuou, eu tive que agir imediatamente no meio da noite. Para neutralizar autoridades que ele suspeitava de ajudar na revolta, Moraes suspendeu o governador do Distrito Federal e ordenou a prisão do secretário de Segurança do Distrito e do comandante de sua polícia militar. O caso contra o governador foi arquivado. Os outros 2 homens negam irregularidades. Isso enviou uma mensagem clara para todo o país, disse Moraes. Não toleraremos o caos no Brasil. Elon Musk, sem ironia aparente, acusou de Moraes de ser um autocrata não eleito. Como Alexandre de Moraes se tornou ditador do Brasil, tuitou o Musk. Ele tem Lula na coleira. Críticos mais ponderados observam que de Moraes lidera muito mais inquéritos do que qualquer outro juiz e que muitos são mantidos em sigilo, o que os torna difíceis de avaliar. Certamente alguns dos inquéritos sobre Bolsonaro são por delitos triviais. Um o acusou de penhorar ilegalmente relógios de luxo dados a ele por governos do Oriente Médio. Recondo, jornalista brasileiro, disse que de Moraes se beneficiou da afinidade dos brasileiros por caras durões. Nós reverenciamos caudilhos, homens fortes que tomam decisões que vão além dos limites da lei. No entanto, Moraes acredita que a campanha contra a desinformação não era pessoal nem ideológica. Xandão realmente acredita na importância do caso e, além disso, ele é apoiado por seus colegas juízes. O risco estava em criar uma autoridade irresponsável. Eu, pessoalmente, não posso dizer se é uma coisa boa que um homem tenha tanto poder, ele disse. Porque, no final, nós realmente não sabemos quem é de Moraes e o que ele pode fazer. Alguns brasileiros argumentam que as preocupações sobre as mídias sociais devem ser abordadas por meio da legislação em vez de litígio. Não acredito que essa discussão deva ocorrer no Supremo, me disse a deputada Tabata Amaral. Deveria ocorrer no Congresso, onde o público pode discutir e debater as questões. Amaral, que tem 31 anos e está na legislatura há 6 anos, depois de estudar governo e astrofísica em Harvard, ela se juntou a um partido de centro-esquerda e construiu uma reputação como defensora da educação pública. Ela alcançou destaque precoce por uma audiência na qual questionou o infeliz ministro da Educação de Bolsonaro, um interrogatório de 6 minutos tão embaraçosos que ele foi demitido logo depois. Junto com outro legislador, Amaral passou vários anos promovendo uma legislação para responsabilizar as empresas de mídia social por notícias falsas e discurso de ódio. Mas cada vez que apresentava um projeto, as plataformas de tecnologia vinham atrás dela, ela me disse. Spotify e Instagram espalharam mensagens críticas e o YouTube emitiu um alerta urgente, alertando os criadores de conteúdo de que o projeto de lei os prejudicaria. O Google publicou anúncios de página inteira em jornais e
e colocou um link em sua página inicial, logo abaixo da barra de pesquisa, alegando que a legislação poderia aumentar a confusão sobre o que é verdadeiro ou falso no Brasil. Por fim, o projeto de lei foi retirado e agora Amaral e seus aliados estavam focados em iniciativas menores. Eles haviam conseguido recentemente restringir celulares nas escolas, um passo modesto para reduzir o poder da mídia social sobre crianças. Parte do problema é que no legislativo brasileiro a corrupção e a criminalidade são tão endêmicas que são inextricáveis do trabalho de governança. Amaral lamentou que as falhas do Congresso tenham deixado a Suprema Corte intervir. Há algo fundamental sobre o processo democrático, ela disse, mas reconheceu que sem as ações da Corte, a democracia do Brasil estaria em risco muito maior. De certa forma, o Brasil tem proteções legais mais fortes do que os Estados Unidos. Se você for condenado por um crime, não pode concorrer a um cargo político, disse Amaral. Trump não teria sido reeleito aqui no Brasil. Mas, embora Bolsonaro tenha sido proibido de tentar a reeleição, ele ainda pode causar muitos danos. Ele já havia conquistado um eleitorado significativo dos conservadores tradicionais. Agora, você tem que ir para a extrema-direita se quiser ser um bolsonarista, disse ela. Amaral se opõe à expansão dos direitos ao aborto, então a esquerda nem sempre a vê como uma aliada natural, mas suas opiniões nas redes sociais a tornam um alvo da direita. Ela foi chamada de Xandão de Saia e seu oponente na eleição mais recente lançou ataques nas redes sociais, culpando Amaral pelo suicídio de seu próprio pai. A realidade é que, assim como Trump, se Bolsonaro for contra você, você está ferrado, disse Tabata Amaral. O copatrocinador de Tabata na lei das fake news, como ficou conhecida, foi Alessandro Vieira, um ex-chefe da Polícia Estadual de 50 anos do Nordeste Rural. Vieira, eleito como um cruzado anticorrupção, apoiou Bolsonaro em 2018. Depois de testemunhar seus abusos nas redes sociais, porém, ele começou a trabalhar no projeto de lei. Na eleição de 2022, apoiou Lula. Vieira me disse que o objetivo da legislação deveria ser responsabilizar as plataformas, não penalizar os usuários. Não há uma única vírgula no texto da lei criminalizando a liberdade de expressão, disse ele, mas achou o projeto de lei impossível de ser aprovado. O Brasil havia criado uma estrutura de lei da internet em uma era mais romântica, quando as pessoas ainda pensavam na internet como um espaço neutro e democrático, disse ele. Agora, a grande maioria do Congresso tem medo da retaliação da Big Tech. Imagine concorrer a um cargo com um algoritmo trabalhando contra você. Em sua opinião, os esforços do tribunal para controlar as mídias sociais eram uma necessidade desconfortável. Este inquérito em andamento é autoritário e ferramentas autoritárias devem sempre ser combatidas, disse ele. No entanto, por enquanto, é a única solução possível. A questão global, ele acrescentou, acho que todos os países enfrentarão isso e nenhum deles está preparado, exceto talvez ditaduras como China ou Rússia, que têm seus próprios ecossistemas de informação. As democracias seriam mais vulneráveis. Gesticulando para seu telefone, ele disse: o veneno da comunicação desse pequeno dispositivo faz com que parte da população o aplauda e concorde. Após o ataque de 8 de janeiro à capital brasileira, Bolsonaro ridicularizou a ideia de que os tumultos representavam uma tentativa de golpe. Os manifestantes, ele disse, não eram nada mais do que velhinhas com bandeiras brasileiras e bíblias debaixo dos braços. Mais tarde, os investigadores descobriram que vários de seus associados próximos tinham documentos descrevendo esquemas para mantê-lo no cargo à força. Perguntei a Moraes o quão perto a democracia chegou de cair no Brasil. Definitivamente havia um risco, ele respondeu. E ainda há. Ele observou que oficiais militares estavam envolvidos juntos com comandantes sêniores da polícia militar que guardavam a capital. Todos agora estavam enfrentando o processo. A estratégia era ocupar prédios do governo, não necessariamente destruí-los, ele disse. Mas você não pode controlar uma multidão. O objetivo real deles era entrar nos prédios, se recusar a sair e criar uma crise tão grave que o exército seria forçado a intervir. Quando os militares chegassem, eles pediriam apoio para um golpe. Mas o plano falhou. Embora alguns militares apoiassem o golpe, as Forças Armadas, como instituição, perceberam que nenhum outro poder ficaria do lado deles.
Quando perguntei a Moraes se ele acreditava que Bolsonaro havia planejado o levante, ele se esquivou da pergunta dizendo que a investigação estava nas mãos da Polícia Federal, que é independente do Supremo Tribunal Federal. Como posso ter que decidir sobre esse caso, não posso comentar, disse Moraes. Semanas depois, as descobertas se tornaram públicas em um relatório de 884 páginas que citavam Bolsonaro como um participante direto de um plano de golpe. O objetivo não era apenas assumir o governo. Havia também uma operação de codinome Adaga Verde Amarela para matar Lula e seu companheiro de chapa, Geraldo Alckmin, e neutralizar Moraes. Até agora, 5 homens, incluindo policiais militares e um confidente próximo de Bolsonaro, foram presos. Todos negaram as irregularidades. Os conspiradores se condenaram por meio de um chat do signo chamado Copa de 2022, no qual cada um se identificou como uma seleção nacional. Áustria, Alemanha, Gana, eles rastrearam os movimentos de Moraes por semanas, durante as quais ele me contou e compareceu a uma cerimônia com Lula e viajou para São Paulo para um almoço de aniversário com sua família. Em 15 de dezembro, depois que ele retornou a Brasília, um grupo de assaltantes fortemente armados cercou sua casa planejando matá-lo ou sequestrá-lo e descartar seus telefones e escapar. No último minuto, porém, uma mensagem foi enviada ao grupo de chat cancelando a greve. Aborte, Áustria! De Moraes supôs que eles não conseguiram obter apoio dos militares. No dia anterior, uma proposta para anular a eleição e anunciar um estado de sítio circulou entre os líderes das Forças Armadas, mas vários se recusaram a assinar. De Moraes sugeriu que sua vida foi salva por conexões nas Forças Armadas, forjadas durante seu tempo como ministro da Justiça. Eu brinco com minha equipe de segurança que eu não poderia morrer, ele me disse. O herói do filme tem que continuar. Depois que Bolsonaro se tornou suspeito de um plano de golpe, as autoridades apreenderam seu passaporte para impedi-lo de deixar o país. Mas ele e seus aliados esperavam obter ajuda do exterior. Quando Trump ganhou a eleição, em novembro passado, Bolsonaro disse ao Wall Street Journal: Trump está de volta e é um sinal de que nós também voltaremos. Antes da posse de Trump, circulou um vídeo de Bolsonaro se despedindo de sua esposa no aeroporto e explicando melancolicamente a ela que compareceria em seu lugar. Trump fez poucas declarações públicas sobre a situação no Brasil, mas há indícios de que ele compartilha as frustrações de Bolsonaro por ser censurado e por mentir nas redes sociais. Em 20 de janeiro, a Casa Branca divulgou uma declaração reclamando que a administração Biden havia atropelado os direitos de liberdade de expressão ao censurar a fala dos americanos em plataformas online, sob pretexto de combater desinformação e desinformação. Em 19 de fevereiro, a Trump Media entrou com uma ação contra Moraes nos Estados Unidos, acusando-o de censura por ordenar que a plataforma de mídia social Rumble removesse a conta de Alan dos Santos, o apoiador de Bolsonaro que ajudou a liderar a campanha contra Patrícia de Campos Melo, a repórter. O governo brasileiro tentou, sem sucesso, que Santos fosse extraditado dos Estados Unidos. De Moraes descreveu a ação como completamente infundada, acrescentando assim: como não posso, aqui no Brasil, emitir uma decisão que determine algo nos Estados Unidos, nenhum juiz lá pode declarar que minha ordem no Brasil é inválida. Mas é uma manobra política que acabou recebendo cobertura da imprensa. Mais tarde, naquele mês, o congressista da Geórgia, Rick McCormick, divulgou uma declaração que alinhou Bolsonaro a Trump e Musk. A acusação do ex-presidente Jair Bolsonaro não é sobre justiça, é sobre eliminar a competição política por meio de uma guerra judicial, assim como o presidente Trump foi alvo de fazer o maior retorno político da história, escreveu ele. McCormick também argumentou que, ao impor limites aos negócios de Musk no Brasil, De Moraes estava violando os direitos dos americanos à liberdade de expressão. Os Estados Unidos não podem permitir que juízes estrangeiros ditem que os americanos podem dizer, ler ou publicar. Ele pediu que o Trump e o Congresso tomassem medidas, escrevendo: Moraes e seus facilitadores devem enfrentar consequências reais, incluindo sanções Magnitsky, proibições imediatas de visto e penalidades econômicas. Outros republicanos logo convocaram uma audiência na qual o CEO da Rumble
e outros palestrantes foram convidados a discutir uma crise da democracia, liberdade e Estado de Direito no Brasil. O representante Chris Smith, de Nova Jersey, acusou Lula e de Moraes de abuso político de procedimentos legais para perseguir a oposição política, acrescentando: amigos não deixam amigos cometerem abusos de direitos humanos. Durante o depoimento, o filho de Bolsonaro, Eduardo, liderou um turbulento contingente de simpatizantes brasileiros na plateia. Eduardo, que passou a noite da eleição de Trump em Mar-a-Lago, comemorando junto com a multidão, tem se apresentado cada vez mais como um adjunto da administração Trump. No mês passado, ele anunciou que tiraria uma licença de sua cadeira no Congresso brasileiro para se mudar para os Estados Unidos para que ele possa pedir a Trump que intervenha em nome de seu pai. Ele já tem um aliado em Musk, que agitou a direita brasileira ao afirmar que ela está sofrendo uma das censuras mais severas do mundo nas mãos de um criminoso declarado da pior espécie. Em abril passado, Jair Bolsonaro realizou um comício na praia de Copacabana, onde uma multidão se reuniu para aplaudir seus apelos por liberdade de expressão. Bolsonaro pediu a seus apoiadores que dessem uma ovação especial a Musk. Ele é um homem que teve coragem de mostrar, já com algumas evidências e mais certamente virão, para onde nossa democracia está indo e quanta liberdade perdemos, disse Bolsonaro. Mais tarde, quando um usuário do X perguntou maliciosamente por que não houve tais comícios para de Moraes, Musk respondeu: porque ele é contra a vontade do povo e, portanto, da democracia. Nos dias após Vanderlei se explodir do lado de fora do Supremo Tribunal Federal, Lula começou a receber dignatários estrangeiros na cúpula do G20 no Rio. Em um evento naquela semana, a primeira-dama, Janja Lula da Silva, falou sobre o imperativo de combater a desinformação. Quando seu discurso foi interrompido pelo som da buzina de um navio de um porto próximo, ela rachou: acho que é o Elon Musk. Não tenho medo de você. Então ela acrescentou em inglês: foda-se, Elon Musk. O comentário de Janja causou uma breve sensação na mídia e Musk respondeu no X: eles perderão a próxima eleição. Mas pouco mais aconteceu, pelo menos politicamente. Enquanto Trump fazia ameaças e ultimatos ao México, Canadá e Panamá, ele ficou quieto sobre o Brasil. Em meados de março, a nova administração aplicou tarifas sobre aço, uma grande exportação brasileira, mas o anúncio foi feito sem comentários. Ainda assim, quando vi Lula na manhã seguinte à entrada em vigor das tarifas, ele sugeriu que um confronto estava chegando. Há algo no ar que preocupa, que é o enfraquecimento do sistema democrático, disse Lula. Na Europa, metade dos 27 países tem regimes autoritários de direita. Na América Latina, vemos que movimentos antidemocráticos e anti-institucionais também estão crescendo e metade da sociedade é a favor disso. Ele sugeriu que a internet tornou quase impossível governar. Não acho que em nenhum país do mundo ainda tenhamos uma maneira sofisticada de garantir a soberania, disse Lula. O Estado-nação está muito enfraquecido e não é só o Brasil. São os Estados Unidos, a China, todo mundo. Em uma era anterior, ele disse, autoritarismo significava fechar o Congresso, fechar o judiciário ou colocar tropas na rua. Agora, alguém pode falar com 213 milhões de brasileiros sem nunca ter estado no Brasil. Quando mencionei que o sistema de satélite Starlink de Musk estava sendo usado extensivamente por garimpeiros legais que estão devastando a Amazônia brasileira, Lula sentiu severamente. Visitei a região e vi a predominância das antenas de Musk, disse ele. Não deixaremos alguém que odeia a nossa administração, que odeia a democracia e nosso sistema de justiça assumir o controle das informações de um país e a região como a Amazônia. Dando um tapa na mesa, ele disse: nenhuma empresa, não importa o quão poderosa seja, colocará nossa democracia em risco. Lula disse que o Brasil estava trabalhando com o secretário-geral da ONU para elaborar uma proposta para um tratado internacional sobre a regulamentação de mídias sociais. Menos promissor, ele disse que o Brasil levantaria a questão em uma cúpula em junho para as nações BRICS, com representantes presentes da China, Índia, África do Sul, Rússia e Indonésia. Países que têm amplamente abordado seus problemas com o discurso online criminalizando a dissidência. Em março, encontrei Moraes novamente em seu escritório. Ele parecia mais relaxado do que 5 meses antes. Àquela altura, o procurador-geral havia acusado Bolsonaro e outros 33 de fomentar um golpe.
Bolsonaro nega as acusações alegando perseguição política. A responsabilidade de cada pessoa agora tem que ser determinada no tribunal, porque é quando eles apresentarão sua defesa, disse Moraes. Mas toda a narrativa de perseguição política, alegação de inimizade pessoal, tudo isso entrou em colapso, porque não foi apenas a Polícia Federal que os acusou. O próprio procurador-geral decidiu prestar a queixa. Perguntei se havia um cenário em que Bolsonaro poderia retornar ao poder. É possível que Bolsonaro seja absolvido no processo criminal, porque o julgamento está apenas começando, disse Moraes. Mas ele tem 2 condenações do Tribunal Superior Eleitoral por inelegibilidade. Então não há possibilidade de seu retorno, porque ambos os casos já foram apelados e agora estão no STF. Somente o Supremo Tribunal Federal poderia revertê-los. Não vejo a menor possibilidade disso acontecer. Moraes reconheceu que a esposa de Bolsonaro ou um de seus filhos poderiam concorrer à presidência com seu endosso. Mas ele disse, nenhum deles, sejam filhos ou sua esposa, tem as mesmas relações com as Forças Armadas que Bolsonaro. Nos próximos meses, o tribunal emitirá uma decisão importante sobre a regulamentação da internet. Sob as leis atuais, as plataformas digitais são responsáveis pelos conteúdos dos usuários, somente se eles ignorarem uma ordem judicial para removê-lo. O tribunal agora tem que decidir se eles podem ser responsabilizados antes que tal ordem seja emitida, obrigando empresas de internet a realizar um policiamento exaustivo de seus usuários. De Moraes lançou tais regulamentações como um meio de retomar o controle. A mídia social é agora o maior poder de todos, disse ele. Ela não apenas influencia as pessoas, mas gera a maior receita de publicidade do mundo, dando a ela a força financeira para influenciar as eleições. Ele comparou as corporações de tecnologia, a Companhia das Índias Orientais, a empresa comercial da era colonial que dominou muitos dos países onde operava, e eles querem criar uma nova Companhia das Índias Orientais para controlar o mundo, disse ele. Eles não querem respeitar a jurisdição de nenhum país, porque na realidade buscam ser imunes às nações. As ações mais rigorosas de Moraes só inflamaram os seguidores de Bolsonaro. Nas ruas tornou-se comum ouvir reclamações de que a liberdade de expressão está morta e que o Supremo Tribunal tem poder ditatorial. Oliver Stwenkel, um proeminente cientista político em São Paulo, apoia amplamente as ações do tribunal, mas diz que sua assertividade traz riscos. O Brasil acabou sendo o garoto propaganda de como você protege a democracia nos últimos anos, disse ele. O desafio é como garantir que o tribunal volte ao normal, porque acho que não é saudável para nenhuma democracia ter o Supremo Tribunal como ator político chave o tempo todo. Mas de Moraes não considera a crise como encerrada. Acredito que as ações recentes de Trump levarão os governos a perceber que se não agirem agora para controlar as mídias sociais, será tarde demais, disse ele. Líderes europeus já estavam considerando regras mais rígidas em agosto. Autoridades francesas prenderam o fundador do Telegram por permitir que sua plataforma hospedasse empreendimentos criminosos que variavam de tráfico de drogas a terrorismo. O Telegram nega essas irregularidades. De Moraes observou que havia suspendido o Telegram 3 anos atrás, após ele repetidamente desrespeitar as ordens judiciais legais no Brasil. As pessoas vão começar a dizer que estou perseguindo todo mundo agora, brincou. Nesse ritmo, serei acusado de perseguir Trump também. Ele parecia despreocupado com a perspectiva de pressão dos Estados Unidos. Eles podem entrar com ações judiciais, podem fazer Trump falar, disse ele. Se eles mandarem um porta-aviões, aí a gente vê. Se o porta-aviões não chegar no Lago Paranoá, não vai influenciar na decisão aqui no Brasil. Quando terminamos de conversar, de Moraes me acompanhou até uma exposição de alguns objetos valiosos. Eles incluíam uma camisa do seu amado time de futebol, o Corinthians, e 2 esfinges de madeira de divindades afro-brasileiras. Ele explicou que eram Xangô e Exu, lei e ordem, ele disse. Espere, eu disse. Xangô não é um deus da guerra? De Moraes apenas sorriu e me conduziu pela porta. Publicado na edição impressa de 14 de abril de 2025, com o título Homens Fortes.